Eu sou a Cristina, você está no Relivrando e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre A Guerra contra o Ocidente, do Douglas Murray. Eu falei para vocês nos vídeos atrás, quando eu falei sobre 2 livros, uma dobradinha, né, do Theodore Dalrymple, que eu iria começar a conversar com vocês sobre alguns livros que podem implodir aí a nossa cabeça, nos tirar da zona de conforto, né? Daquela coisa de todo mundo fala a mesma coisa. Não, não é todo mundo que fala a mesma coisa. É a minoria barulhenta que fala coisas que a gente acha que são coisas que todo mundo fala. Mas existem pessoas que falam coisas diferentes, escrevem coisas diferentes, pesquisam sobre coisas diferentes que inclusive se contrapõem ao que esses ativistas barulhentos falam, tá? Então é isso que eu me proponho aqui a trazer para vocês nesses vídeos. Então esse aqui seria o segundo vídeo neste sentido, com este autor aqui, Douglas Murray, que vocês já vão ver que é um autor assim muito mais polêmico e que, na minha opinião, tem muito mais bagagem teórica do que o próprio Dalrymple, que a gente gosta, claro, não deixa de gostar do Dalrymple, tá bom? Mas antes que a gente continue conversando sobre esse livro, eu vou fazer os pedidos de sempre para vocês se inscreverem no canal. Caso não sejam inscritos, se já forem inscritos, verifiquem se a inscrição de vocês continua ativa e já deem um voto de confiança aí, dando um like, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e desde já eu agradeço. O Douglas Murray, que foi quem escreveu A Guerra contra o Ocidente, é um jornalista britânico. Ele hoje tem 44 anos, ele é formado em Oxford, ele é um comentarista bastante ativo e um escritor também bastante prolífico. Ele tem 2 best-sellers antes deste aqui. Este aqui é o último livro dele, e são A Loucura das Massas e A Estranha Morte da Europa. Todos esses livros, todos esses 3, estão traduzidos para o português. Inclusive eu comecei a ler este livro aqui em português, acho que eu até comentei em um vídeo quando eu mostrei os livros novos aí da minha estante. Eu falei que estava começando a ler esse livro em português, em e-book, e aí eu gostei e resolvi ter o livro para poder fazer anotações. Vocês veem que o livro vai estar assim, né, bastante anotado, tá? Como eu falei, ele é um autor bastante prolífico, ele escreve para muitos jornais, revistas, ele tem muitas aparições aí no YouTube, em canais alternativos, né? Eu digo assim, canais que não são de esquerda, né? E ele tem um site que chama douglasmurray.net, tá? Eu vou deixar esse endereço, aliás, eu vou deixar o endereço para tudo que eu falar aqui na descrição do vídeo, tá? Inclusive os livros que eu vou citar aqui, que já estou citando, tá? Não só do Douglas Murray. Eu vou deixar o link aqui para vocês poderem adquirir caso tenham interesse. E claro, vocês sabem, se vocês adquirirem pelo meu link, vai estar ajudando muito este canal, inclusive a comprar mais livros, tá? Eu assisti um vídeo que eu acho que vocês deveriam assistir, se já não assistiram, obviamente já assistiram, que é um vídeo da Tati Feltrin falando sobre este livro aqui. E por que eu digo que eu acho que vocês deviam assistir? Porque a Tati está descobrindo nestes livros, que a gente está chamando aqui livros para implodir a cabeça, uma voz, né? Então a impressão que eu tenho, eu posso estar errada, mas a Tati pensava algumas coisas, mas que ela não encontrava eco, né, nas coisas que ela lia. E quando ela passou a ler livros alternativos, livros fora do mainstream, brasileiro principalmente, fora daquilo que você encontra na banca das livrarias ou na primeira página, né, das livrarias online, quando ela começou a fazer essas leituras, ela começou a descobrir eco nos seus pensamentos, né? E é isso que eu estou tentando trazer aqui para vocês, esse eco, tá? Então vale a pena vocês verem o vídeo da Tati, porque ela fala umas coisas bastante interessantes ali sobre a opinião dela a respeito do que ela estava lendo, tá? E outro vídeo também que eu sugiro vocês assistirem
é uma entrevista com o Douglas Murray feita pelo Roberto Motta, né? O Roberto Motta tem um canal no YouTube e 2 vezes por semana ele tem, acho que é Conversa com o Motta, eu não me lembro o nome do programa dele, em que ele comenta as notícias, e em um desses programas ele entrevistou o Douglas Murray. Então, uma entrevista bem interessante, em que vocês vão poder ouvir, com legendas em português, o próprio escritor aqui falando as opiniões dele. Então, as perguntas do Motta são bem interessantes e as respostas mais interessantes ainda. Então, eu acho que mostram bem as opiniões dele, né? E que tem a ver aqui com o livro que a gente vai comentar hoje, tá bom? Então, essas são as dicas aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre o próprio Douglas Murray. Neste livro aqui, o Douglas Murray vai discutir o que é a teoria crítica da raça. Quando que isso começou, quem foi que iniciou essa teoria, né? E quais as consequências disso e da disseminação dessa teoria para a nossa sociedade ocidental. Principalmente, o que ele está analisando aqui é a sociedade norte-americana. E ele dá algumas pinceladas também na sociedade inglesa, onde ele vive, né? E a qual ele pertence, tá bom? Então ele começa dizendo que essa teoria crítica da raça nasceu lá pelos anos 1970 e foi criada por 2 supostos acadêmicos. Supostos são palavras dele. Ele acha que eles são acadêmicos, mas nem tanto, pela metodologia ou pela falta de metodologia com a qual eles formularam isso que eles chamam de teoria crítica da raça, né? E são o Derek Bell e a Kimberly Crenshaw, tá? Bom, eles criaram esse movimento de ativistas, porque eles são ativistas, principalmente ela, né? Dentro da academia. E a gente está falando de universidades grandes, a gente não está falando de universidade pequena, né, sem expressão. A gente está falando de Harvard, Stanford, UCLA, Columbia, onde esses 2 trabalharam e militaram, né. Vocês já ouviram nas últimas semanas essas universidades serem citadas aí, principalmente pelas passeatas que estão acontecendo, né. Então, esses 2 ativistas criaram dentro da academia, né, uma teoria que interpreta quase tudo no mundo através das lentes da raça. Então, ele fala aqui que uma das marcas que distingue a teoria crítica da raça é que as suas afirmações não eram baseadas em evidências, mas essencialmente em interpretação e atitudes. Por isso que ele acha que é uma pseudo-teoria criada por ativistas e não por estudiosos mesmo, né? Não por pesquisadores, tá bom? Porque é uma teoria baseada mais em interpretação e atitudes do que em fatos, né? Bom, ele diz que essa teoria, quando começou a se disseminar, mudou radicalmente a maneira com que as pessoas esperavam que as afirmações fossem validadas, né? Então, o que significa isso? Vamos lá para o livro dele e vamos ler o que ele quer dizer com isso. Ele diz o seguinte: se uma pessoa aponta uma evidência que prova que a América se tornou menos racista e outra pessoa pode dizer, ou poderia dizer, que pelo que ele sabia, esse não era o caso, né? Quer dizer, que não é verdade, que não se tornou menos racista, a pessoa que fala essa segunda afirmação é levada mais a sério do que a primeira. Mas por quê? Porque ela vive ou viveu essa experiência, né? Então, os olhos dessa pessoa que enxergam a realidade têm mais importância do que a realidade em si. Quer dizer, a interpretação que estas pessoas ou essa pessoa dá para a realidade acaba sendo uma afirmação da realidade e não necessariamente um fato, né?
Então ele fala que são alegações, né? A alegação de que a teoria crítica da raça não é uma escola de pensamento ou um conjunto de proposições, mas um movimento, é alguma coisa que não é admitida, que é admitida pelos seus apóstolos. Quer dizer, as pessoas que fizeram essa teoria e as pessoas que acreditam e que pregam essa teoria afirmam que ela não é baseada no conjunto de proposições ou numa escola de pensamento. Ela é admitida como um movimento ativista, baseado em, segundo ele aqui, sentimentos a respeito da realidade. Então, segundo essa teoria, esse é o enunciado da teoria, tá? Os estereótipos negativos atribuídos a membros de grupos minoritários beneficiam os brancos e aumentam a opressão racial. Ela nasceu como uma teoria crítica da raça e hoje ela já se estende ou já se aplica, né, a vários grupos identitários, inclusive o feminismo, né, que bebe muito dessa fonte, né, mas a gente pode falar de outros grupos identitários também. Eu estou citando aqui só o feminismo. E segundo essa teoria, né, você que é branco, você que nasceu branco, é racista mesmo sem saber, né? Você é branco, você nasce racista, né? E o preconceito está associado ao poder, né? Então, todas as vezes que você se beneficia desse preconceito ou desses estereótipos que eles chamam aqui de negativos, você se beneficia para obter poder, né? Isso tem muito a ver, e isso é uma das bases desses teóricos aqui, com o Michel Foucault, né, que tem lá a teoria do poder, né, que tudo para ele se resume ao desejo de poder, né? Basicamente é isso. Eu não conheço muito bem Foucault, mas eu sei que é isso. Bom, ele diz aqui, né, ao longo do livro, que o antirracismo se tornou uma religião, eu diria mais uma seita, né? Inclusive com o conceito de reparação. Quer dizer, uma vez que você nasce racista mesmo sem saber, né, você já nasce com uma dívida histórica. Você branco nasce com uma dívida histórica para com as minorias. No caso aqui começou com os negros, mas hoje já se estende. Os homens nascem com uma dívida para com as mulheres, os não gays nascem com uma dívida em relação aos gays e por aí vai, né? Ele vai fazer uma análise temporal da filosofia, passando por vários filósofos, inclusive pelo Marx, e chegando, como eu falei, lá na teoria do poder do Foucault, tá? E ele diz que hoje, né, essa teoria crítica da raça já está sendo implementada e já está sendo disseminada em todas as escolas e universidades dos Estados Unidos. Eu aqui nos Estados Unidos, quando cheguei, fui fazer o Junior College, fiz 2 anos de Junior College e realmente a teoria crítica da raça ela é ensinada nas universidades, né? Como que isso acontece, né? Então, nas escolas, né, isso já começa na alfabetização. Então, as cartilhas, né, já alfabetizam com vistas nessa dívida histórica, né, e nessa lente racial. E isso se estende ao longo de toda a formação do jovem e vai desembocar lá na universidade. Então, a teoria crítica da raça, ela é usada para explicar a história. Então, os alunos, né, os jovens, veem a história através das lentes dessa teoria crítica, reinterpretando, inclusive, eventos históricos. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Projeto 1619, Project 1619, né? É o projeto que ele usa aqui como exemplo para explicar esse revisionismo histórico. Mas é um projeto que nasceu em 2019 e 2020
Ele foi lançado por dois jornalistas ali da revista New York Times. E o projeto se chama 1619 justamente porque esse foi o ano em que chegou nos Estados Unidos o primeiro navio negreiro vindo da África com negros escravizados. Então, esse projeto pretende, eu digo porque tem um livro na banca, né? Você entra lá na Barnes & Noble, tem um livro lindo com uma capa azul, escrito Project 1619, então isso ainda está sendo discutido e lido, né? Mas o projeto pretende fazer uma revisão histórica da história dos Estados Unidos, né, a partir da chegada desse navio. Então, a história começaria a partir desse momento e estaria sendo escrita pelos negros, tá? Então, esqueçam Colombo, esqueçam os colonizadores, esqueçam a Constituição, esqueçam tudo. O importante é a chegada desse navio e todos os negros que foram escravizados até o momento de hoje, tá? Claro que esse projeto teve protestos de vários segmentos da população, né? Menos as pessoas que acreditam nesse revisionismo histórico, dizendo, poxa, mas tudo bem, a gente entende, é isso mesmo, os negros escravizados são extremamente importantes para a cultura e para a economia do país, desde o seu início, mas não só, né? Há vários outros eventos, inclusive os Founding Fathers são esquecidos, né? Eles são esquecidos nessa teoria aqui, não são nem secundários, né? E aí a população disse não, né? Então, esse é um exemplo que ele usa aqui de como a teoria crítica da raça é aplicada para promover esse revisionismo histórico. E aí ele continua nos capítulos aqui, analisando como essa teoria crítica mudou a visão que o próprio país tem de si mesmo, né? E como que essa visão é mostrada de uma maneira negativa para fora do país, né? Então ele vai minar aqui, né? Por exemplo, o Black Lives Matter, lá em 2020, quando houve a morte do George Floyd, aquela morte trágica, né? E quando o Black Lives Matter, se aproveitando disso, começou a fazer protestos, né? O país fechado, todo mundo em casa, aquela coisa terrorista ali de não pode sair de casa nem para fazer suas compras, né? O Black Lives Matter estava na rua em algumas poucas grandes cidades aqui dos Estados Unidos, né? Mas como eu falo, é uma minoria muito barulhenta, e tão barulhenta que eles fizeram um estrago nessas cidades. Queimaram, teve passeata, teve morte, agrediram policiais, né? Defunding the police, teve umas coisas assim bastante severas. E ele critica isso, dizendo que esse movimento não tinha nenhum embasamento, porque a morte do George Floyd, apesar de trágica, não foi a primeira e nem a única, né? Há outros tipos de agressões, como o George Floyd sofreu, inclusive para pessoas que não são negras, né? Mas isso ninguém fala, isso ninguém discute, e não há passeata para isso, e nem destruição, né, dos bens públicos, como o Black Lives Matter fez. E essa ideia que eles passaram para fora do país, né, acabou se disseminando aí na Europa também, e ele fala que houve protestos na Europa nesse mesmo sentido, e às vezes as pessoas nem sabiam sobre o que elas estavam protestando, e nem baseado em quê. E aí ele fala, é baseado nisso, nessa teoria crítica da raça, que para ele, né, é baseado muito mais em sentimento e em experiências pessoais do que em fatos. Logo no início do livro, ele dá um exemplo, dizendo que as próprias duas pessoas aqui que lançaram essa teoria estavam dentro da universidade no momento, lá nos anos 1970, em que havia muito mais negros dentro do seu corpo docente do que
jamais havia existido no país. Então, o número de negros dando aula e nas cadeiras e na academia era muito maior do que jamais havia sido. No entanto, eles, naquele momento em que faziam a teoria crítica da raça, diziam que os negros estavam oprimidos desde sempre, né? E que não haviam conseguido nada na sociedade por conta desse racismo, né, com o qual o negro já nasce imbuído. Desculpa, o branco já nasce imbuído, né? A gente nasce racista, né? E por causa baseado nesse racismo, né, essa procura ou essa obtenção de poder, né? E aí ele fala das palavras que são utilizadas, né? Supremacia branca e por aí vai. Então, ao longo do livro, ele vai explicando todas essas coisas. Ele vai chegar num capítulo, que é o capítulo que ele discute a cultura, e esse capítulo aí, assim, incomoda bastante, porque além da gente saber que a base do ensino já utiliza essa teoria crítica da raça, ele diz que na cultura em geral isso também já é disseminado. Então, olha só, ele fala aqui, e eu vou abrir nas páginas 221 e 223. Então ele fala aqui, ó, que existe um teatro, que é um teatro chamado Shakespeare, em Londres, né, que está procurando, segundo os próprios administradores, ser antirracista e descolonizar o Shakespeare. Por quê? Porque ele diz o seguinte, os administradores, né, dizem o seguinte, que os trabalhos do Shakespeare estão cheios de problemáticas, de ideias datadas, né, fora de moda, com muita misoginia, racismo, homofobia, classismo e antissemitismo. É isso. Inclusive, gente, assim, vocês não precisam ler este livro de joelhos, né? Claro que muita coisa que está escrito aqui acaba encontrando abrigo em coisas que eu penso, por exemplo. Mas você aí do outro lado não precisa ler esse livro de joelhos. E eu vou voltar num outro vídeo que eu fiz aqui no canal, que é como ler não ficção. Então vocês vão pegar este livro aqui e vão direto nas notas, tá? Porque a bibliografia deste livro está nas notas. Todas as vezes que ele cita alguém, ele coloca a fonte de onde ele tirou a citação. Essas notas têm 16 páginas, pelo menos a minha edição aqui em inglês, e é uma bibliografia bastante robusta, né? Uma bibliografia bastante diversificada, com livros, com artigos, com entrevistas, com eventos que ocorreram, para ele poder falar, por exemplo, do Black Lives Matter, ele vai pegar os eventos que ocorreram e vai colocar aqui. Então ele tem uma pesquisa bastante substancial, né? Essa é a palavra, tá? Bom, mas além disso, além de ver a bibliografia, vocês podem pegar a própria teoria crítica da raça. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um livro, vou deixar a capa aqui para vocês verem também, um livro que explica aí, que é uma introdução à teoria crítica da raça. Ela está em português, vocês podem ler a respeito. Então isso vai complementar as opiniões aqui do Douglas Murray. Vocês vão poder cruzar as informações que ele coloca no livro com as informações da própria teoria, tá bom? Para ver se as coisas batem. Então a crítica dele é uma coisa, mas de onde ele tira essa crítica? O que ele usa para fazer essa crítica? Vocês podem ir na fonte, na própria teoria da crítica da raça. E vocês podem ir também no projeto 1619. Eu não sei se tem um livro, eu acho que não tem um livro em português sobre esse projeto, mas vocês vão encontrar aí no Google. É só vocês darem no Google, vai ter assim um monte de coisa sobre o projeto, inclusive as críticas,
Então, vocês leiam sobre o projeto, que ele está aqui dando como exemplo, e leiam as críticas, que são as críticas, entre outras, né, críticas que ele também faz. Então, vejam, essa é uma maneira de ler um livro como este, que as pessoas acham que é polêmico, né? Por quê? Porque pode ir contra aquilo que você pensa. Se é contra aquilo que você pensa, a sua tendência é dizer assim, porcaria, não vou ler isso daí. É só polêmica. É um livro escrito por alguém da extrema direita. Aliás, se vocês virem qualquer crítica, começando como eu vi, né? O livro é escrito por Douglas Murray, que representa a extrema direita, simplesmente ignora, né, gente? Porque, né, se começa já com uma palavra dessa, né, extrema direita, ou com uma expressão dessa, é porque não tem argumento, né? Então precisa ter argumento para criticar, que é o que ele faz aqui. Ele tem argumentos para criticar aquilo que ele está criticando. Você pode concordar ou não. Por isso que eu estou falando para vocês. Vão na fonte, vão até a teoria crítica da raça e vejam o que é que ele está criticando. E aí peguem um exemplo que ele está pegando, que é, por exemplo, esse projeto, para ver o que ele está, como que ele está usando essa crítica, né? Ou peguem, então, as matérias que ele mostra aqui sobre os movimentos do Black Lives Matter e vejam como é que ele está usando a crítica dele a partir dos elementos que ele levantou, tá? Então eu acho que essa é uma maneira bastante rica de ler um livro e não simplesmente dizer se você concorda ou não concorda, porque é muito fácil concordar ou não concordar, mas ter embasamento para isso já é um segundo passo. Requer um pouco mais de trabalho, requer prática de leitura, tá? E curiosidade, claro, né? Curiosidade pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, que tenham aproveitado, né, essa minha sugestão aqui de alguma maneira. E uma excelente semana.